precisa autorizar o prefeito a entrar em associação de município e os municípios podem ser filiados a mais de uma associação, e aí lá no artigo 75, inciso 3 e seu parágrafo 5º, essa lei 14.341 alterou o CPC, alterou o 75 do CPC, para dizer que as associações de municípios, quando expressamente autorizadas, poderão litigar questões de interesse comum dos municípios associados. Então, desde que o prefeito dê uma autorização específica para a associação, com indicação específica das medidas de direito ou da obrigação a ser objeto de medidas judiciais. Ou seja, veja que interessante, né? Aqui não vale a procuração geral para o foro apenas. Né? Se o prefeito vai incumbir a associação de litigar algo, ele tem que fazer uma procuração que diga exatamente qual é o direito ou obrigação que vai ser objeto das medidas judiciais a serem adotadas pela associação. Não pode ser uma autorização genérica. E o prefeito pode perfeitamente ingressar na associação e dar essa autorização, independentemente de autorização em lei, ou seja, independentemente de aprovação em lei, é um ato discricionário do prefeito. Então, hoje, isso implica uma mudança, a gente tem um novo sujeito, né, de direito que é a associação, que passa a ter capacidade processual na condição de representante processual dos seus associados, seus municípios associados. Então a associação não vai litigar direito próprio, ela vai litigar direito alheio, autorizada por aquelas pessoas que fazem parte, né, dos seus quadros. Então, isso é um exemplo de representação processual. Litigar direito alheio em nome alheio. Não confundam isso com substituição processual, que é a situação lá do processo coletivo, em que alguém litiga direito próprio, direito alheio em nome próprio. O que significa em nome próprio? Significa autorizado pelo ordenamento jurídico e não por um ato específico de quem é titular do direito. Essa diferenciação, aproveito para dizer, é muito importante de ser lembrada no que se refere ao processo coletivo, porque no processo coletivo a gente tem um cenário que é importante, que é o cenário das associações e dos temas 82 e 499 do STF e depois o 948 do STJ. Então vamos aproveitar que nós estamos falando desse assunto para já debelar esse tema. O STF discutiu durante anos qual era o limite das associações no processo coletivo e a conclusão que esses três temas, dois do STF e um do STJ, chegam é a seguinte, que as associações têm duas possíveis funções. Elas podem atuar como representantes processuais, que é exatamente esse cenário da associação de municípios, e nesse caso ela só atua em nome daquelas pessoas que especificamente deram a ela uma autorização para litigar, pessoas estas que devem estar identificadas na petição inicial e às quais a execução ficará restrita depois. Então, quer dizer, a execução no futuro ficará totalmente restrita a essas pessoas que fizeram parte da demanda apresentada, dessa lista trazida na inicial. Isso, diz o Supremo, não se confunde com a função das associações lá da Lei da Ação Civil Pública. Essa é uma ação coletiva de rito, diz o Supremo, ordinário, seria hoje de rito comum, né? Ou seja, regida pelo CPC. Não se confunde com a ação civil pública, regida pela Lei 7347. A ação civil pública não é assim. Na ação civil pública, as associações atuam como substitutas processuais, o que quer dizer que litigam direito alheio em nome próprio, autorizadas que estão pelo artigo 5º, inciso 5 da Lei da Ação Civil Pública. Logo, as associações, nesse caso, não têm que pedir autorização dos associados, não têm que pedir
não tem que listar quem são os associados, elas podem litigar direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, desde que atendam os requisitos que estão na lei da ação civil pública, o que independe de qualquer tipo de lista e de qualquer tipo de autorização. Então, não confundir essas duas funções. As associações podem desempenhar as duas, a depender da sua opção. Então, vai ter a associação, dependendo do que a associação fizer, que vai poder, inclusive, fazer as duas coisas por uma simples opção. Ela pode optar por defender direitos apenas dos associados, e aí pedir autorização dos associados para fazer isso, como ela também pode optar por defender direitos do grupo como um todo. E aí, nesse caso, ela segue o regime da Lei da Ação Civil Pública. Beleza? Isso é uma polêmica de muitos e muitos e muitos anos que eu gostaria de pontuar aqui para vocês. Claro que ela até dependeria de uma explicação um pouco mais detalhada, mas acho que deu para pelo menos ter uma visão geral do problema que a gente tem para discutir. Beleza? Muito bem. Vamos então seguir para o nosso próximo assunto: sustentação oral. O problema da sustentação oral é um problema, e aí muito importante para os tribunais, né? É um problema que não está no CPC propriamente, mas na Lei 14.365, que incluiu no Estatuto da OAB o parágrafo 2º-B do artigo 7º, com o propósito de dizer que o advogado tem direito de fazer sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator, ou seja, no agravo interno. Então, no agravo interno, abriu-se a perspectiva de sustentação oral no agravo interno. Por quê? Por que isso aqui existe? Isso aqui é o famoso backlash, como diz a doutrina de direito constitucional. Você faz uma coisa e acaba sofrendo um efeito colateral. O que sofreu um efeito colateral aqui decorreu do fato de que muitos tribunais, especialmente os tribunais superiores, passaram a julgar tudo monocraticamente, ou tomar um grande número de decisões monocráticas. Só para vocês terem uma ideia, no STF essa proporção é de 10-1, cada 10 monocráticas tem uma colegiada, e no STJ é mais ou menos similar, até um pouco pior. E aí as partes se viam obrigadas a fazer agravo interno para levar para o colegiado, e no agravo interno não cabe sustentação oral. Então acabava que o julgamento do agravo interno ficava, de alguma maneira, dependendo de algum destaque dos ministros, senão eles eram julgados em lista sem grandes possibilidades de um debate mais qualificado, porque não cabe sustentação oral. E aí o Estatuto da OAB vai lá então e prevê sustentação oral nos agravos internos, em todas essas hipóteses aí. O que aconteceu, vocês devem ter visto, é que especialmente em matéria penal, o volume de sustentações orais foi multiplicado imensamente. E aí, em matéria, de novo, especialmente em matéria penal, o STJ anda surtando com esse problema. Vocês devem ter visto aí o desabafo do ministro Sebastião Reis, saiu muito nas redes sociais, de que o STJ tinha 46 sustentações orais numa tarde. O que o STJ fez, dando um contra-ataque, foi reduzir o tempo de sustentação para 5 minutos, ao argumento bem esquisito de que o Estatuto da OAB não diz quanto tempo é essa sustentação oral. Convenhamos, um argumento bem ruim, porque se o Estatuto não diz, você aplica a norma geral, que é o CPC, e a norma geral diz 15 minutos. Mas, enfim, o STJ colocou em regimento interno, dizendo que, nesse caso, o prazo seria de 5 minutos. Mesmo assim, não resolve o problema, porque 46 sustentações orais, 5 minutos cada uma, já dá mais de 3 horas, quase 4 horas. Dá mais contar o tempo entre acabar uma e começar a outra. Então, nós vamos chegar numa situação que realmente vamos ter um grande problema aí de gestão para os tribunais, e isso está sendo trabalhado pelo STJ com bastante vigor. Então é isso. Agora, além de caber as hipóteses de sustentação oral previstas no CPC, cabem também as hipóteses a hipótese de agravo interno, na hipótese de agravo interno, contra todas essas decisões aí, especial, e a mais relevante para a matéria penal, inciso 6, que é o habeas corpus. Então, ele incluiu aí o habeas corpus. Então, isso é realmente muito significativo. Essa é a resolução do STJ. Certo? O STJ já julgou
que só vai aplicar a sustentação oral literalmente nas hipóteses em que está escrito aí. Então, por exemplo, suspensão de liminar ou suspensão de segurança não está escrito aí. Então, agravo interno na suspensão de segurança não tem sustentação oral. É o que o STJ julgou nessa SL 2507. É isso. A intenção do STJ é restringir o máximo possível. Essa restrição